Olá, boa noite a todos. Boa noite, Mari. Boa noite, Rafael. Vamos começar? Sim, podemos. Boa noite, Rosana. Boa noite, Mari. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Mais uma vez, obrigado, TV Galáctica, por dar essa abertura para a gente estar falando da tecnologia do plasma. E Rosana, está um ruídozinho, acho que é do seu. Eu vou tirar o fone. Vou tirar o... Tá, agora eu travei. Ah, tá. Para mim está atrasado. Eu sempre travo no início da entrevista, não sei porquê. Mas é... eu não entendo por que eu travo no início da entrevista, mas enfim. Então, boa noite a todos vocês. Queria agradecer primeiramente a TV Galáctica pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre a tecnologia do plasma da Fundação CAST. Nesse momento, mais do que nunca, a importância que é da gente estar compartilhando esse conhecimento para todos, né, nesse momento. E é muito importante toda semana a gente estar aqui trazendo a Marie para estar falando um pouco mais dessa parte da tecnologia, que muita gente aqui, principalmente aqui no Brasil, tiver muito, né? Quando a gente fala tecnologia, o pessoal fica interessado já ter energia livre, ter uma saúde melhor, ter um resultado mais prático na fisicalidade, mas a gente esquece, na verdade, da essência da tecnologia, que é esse que é o objetivo principal que a Fundação CAST traz, né? Que é a gente estar voltando para a comunidade universal, e para isso tem que seguir um ethos. Por isso que é muito importante a gente estar com a Maria aqui toda terça-feira, ela está colocando e relembrando a gente, né, o que significa, de fato, em essência, essa tecnologia. E hoje é muito especial porque tem mais... A Marie vai falar para vocês, né? Eu sei porque eu não vou dar spoiler, mas eu já li o roteiro antes. Mas é bem interessante o que vai ser falado hoje, né? E mostra muito do que foi falado, muito dos questionamentos que as pessoas trazem. Porque no Brasil a gente vê muito disso, né? As pessoas que falam, quando é que vai mostrar isso, quando é que vai mostrar aquilo e tudo mais, né? Então acho que tem muita coisa que vai abrir um pouco nossos olhos para isso, né? E botar a gente para refletir, né? O que significa de fato o que a Fundação CAST está trazendo, né? E como é que a gente vai receber de fato isso, e como é que é essa preparação, né? Talvez com isso a gente possa começar a entender um pouco, né, do porquê que o Sr. CAST sempre fala isso, a gente está aqui, a gente nunca interferiu, não vai ser agora que a gente vai interferir, então a gente está aqui para poder dar um presente para a humanidade, mas cabe de fato a humanidade estar abraçando isso, e para isso tem um ethos a ser seguido, e toda uma conduta a ser seguida, e toda uma preparação para isso. E por mais que a gente fale, vai ser ótimo, mostra aí, tá, mas o que está na essência? Qual é a tua intenção de verdade? Então, isso é todo o cuidado que a Fundação CAST tem, porque realmente é um conhecimento do Criador sendo passado para a humanidade. Mas será que a humanidade está de fato pronta para isso ou não? Então a Marie vai trazer umas coisas bem interessantes hoje, tá vendo? Acho que vai ser bem legal e talvez possa abrir um pouco nossa mente, nosso coração, nossos olhos para isso. A gente fica sempre perguntando quando é que a gente vai ter, né? Mas a gente pergunta pouco o que eu estou dando, na verdade, de fato, para poder receber. Vai ser bem interessante, vou deixar a Marie falar, senão vou dar spoiler. Então, queria agradecer a todos mais uma vez a presença, agradecer a Marie por estar aqui, deixa a Marie falar. Okay, Marie, thank you very much. So, it's me? Yeah, Hello. Hello, I am Marie, and I am a member of the Universal Council, where I represent my native language, which is Norwegian. Então, olá, eu sou Marie, sou membro do Conselho Universal, represento a minha língua original, que é a norueguesa. And today I want to start with the Knowledge Seekers Workshop 385, which is the latest one from Mr. Kesh, because it's very interesting. Então, hoje eu vou começar falando um trecho do workshop número 385, que foi o último workshop do Sr. Kesh. Eu queria trazer porque é realmente muito interessante o que foi colocado. So, how will our leaders react, and how will knowledge seekers and humanity react when you face those who you thought are humans, but are not from here? They are dressed up like us, to be part of us, to enjoy the presence of physicality. Então, começa dessa forma. Como reagirão nossos líderes e como reagirão os buscadores de conhecimento e a humanidade quando você ficar face a face com aqueles que você pensou serem humanos e não são daqui?
Eles estão vestidos como nós, para fazer parte de nós, para desfrutar da presença da fisicalidade. You knowledge seekers are well trained. You're well understood. Think for yourself what happened. Now you have the new tools which will be open to you, and you see your neighbors, men on the street, the guy who delivers your electricity or your takeaway is not from the human race. What will your reaction be? Então, vocês buscadores de conhecimento são bem treinados. Vocês que entendem bem, pense por si mesmo do que acontecerá quando, agora que você tem as novas ferramentas que estarão abertas para você, o que vai acontecer quando você vê seus vizinhos, homens na rua, a pessoa que entrega eletricidade ou o seu entregador, não sendo da raça humana. Qual será a sua reação? Will you stand there puzzled, or will you stand admiring their beauty when they show themselves, knowing they are safe? When the human race goes to space, do we see them as food, or do we see them as friends? Or will there be factions in the human race that do not want to exploit this for their own benefit? You have to understand, we do not, this time, fight with guns. We interact with the soul of the man, which interacts with the brain of the man. Então você ficará ali intrigado ou ficará admirando a beleza deles quando eles se mostrarem, sabendo eles que estão seguros agora. Quando a raça humana vai para o espaço, nós os vemos como comida ou os vemos como amigos? Quando a raça humana for para o espaço, perdão. Ou haverá facções na raça humana que não queiram explorar isto para seu próprio benefício. Então é preciso entender que nós, desta vez, não lutamos com armas. Nós interagimos com a alma do homem que interage com o cérebro do homem. What will your reaction be? What will happen when the man you lived with for years or the woman you loved for so long happens to be another one of them? What would your feelings be? What would be your interaction? What will your senses tell you? Will you accept and embrace them? When he or she or the friend who you loved so much never told you he could see everything within you, but said nothing about it. Então, qual será a sua reação? O que acontece quando o homem com quem você viveu durante anos ou a mulher com quem você amou por tanto tempo é outro deles? Quais seriam os seus sentimentos? Qual seria a sua interação? O que seus sentidos lhe dirão? Você vai aceitá-los e abraçá-los? Quando ele ou ela ou o amigo que você amava tanto nunca lhe disse, e mesmo ele podendo ver tudo dentro de você, mas não disse nada sobre isso. This will raise a lot of questions for humanity in the coming time, as humanity will question its own integrity. As humans, we will decide on the future of our lives, that those we loved and we betrayed, or we loved and kept, they would open up all our emotions to our soul all the time, and through their grace they kept silent. Então isso levantará muitas questões para a humanidade nos próximos tempos, pois a humanidade questionará sua própria integridade. Como humanos decidiremos sobre o futuro de nossas vidas, que aqueles que amamos e traímos, ou que amamos e mantivemos, abririam todas as nossas emoções à nossa alma, o tempo todo. E através da graça deles, eles se mantiveram em silêncio. How would we feel when some of our leaders find out their ministers,
the wife of the minister, the head of the armies, the families have all been part of the universal community and never interfered, but could see their emotion and could see their behavior through their soul. Then you understand how tolerant the universal community has been for man to change in time. Então, como nos sentiríamos quando alguns de nossos líderes descobrissem que seus ministros, as esposas dos ministros, os chefes dos exércitos, suas famílias fizeram parte da comunidade universal e nunca interferiram, mas puderam ver sua emoção e puderam ver seu comportamento através de sua alma. Então você entende como a comunidade universal tem sido tolerante para que o homem mude no tempo certo. In so many ways, as I travel the path of the desert, the Saharas, and the mountains of Iran, for thousands of years, I have been witness to all these changes and seen many friends from space being the same travelers when they choose the path of the man. Now we bring the advanced technologies that make you able to see the other dimensions of their life in the universe. Então, de várias maneiras, da mesma forma que viajo pelo caminho dos desertos do Saara, das montanhas do Irã por milhares de anos, tenho testemunhado todas essas mudanças e visto muitos amigos do espaço serem os mesmos viajantes quando escolhem o caminho do homem. Agora trazemos as tecnologias avançadas que tornam possível ver as outras dimensões de sua vida no universo. Mankind has to be ready for one of the biggest changes in the cycle of humanity. Mankind has to be ready to understand what he has done to himself and to others amongst him and amongst his society without interfering and still living the life, a passive life, where mankind starts to understand what is all this for. Então, a humanidade tem que estar pronta para uma das maiores mudanças no ciclo da humanidade. A humanidade tem que estar pronta para entender o que fez a si mesma e aos outros, entre si e entre sua sociedade, sem interferir e ainda viver a vida. Uma vida passiva, onde a humanidade começa a entender para que serve tudo isso. So then we are on the first question, and it goes like this. It is about the strange phenomena. What to say? We will have aliens and spaceships here on Earth. Until when? Will they manifest themselves to humanity soon? Or are we not yet prepared for this encounter? And it's from Valimi Silva. Então, a primeira pergunta do que foram feitas durante a semana, essas perguntas para o Conselho Universal. A primeira é sobre os fenômenos estranhos. O que dizer? Teremos alienígenas e naves espaciais aqui na Terra até quando? Eles se manifestarão à humanidade em breve ou ainda não estamos preparados para este encontro? Pergunta do Valmir Silva. And the first answer? First of all, alien encounter are very misused and manipulated words used by the criminal communities all around the world. What we didn't see and touch are considered aliens. There is no such thing as aliens. It is only we, humanity, didn't understand how to be truthful, to be a natural being, as everything is natural and interconnected. We as soul beings are the ever-living part of the unified fields of the universal creator and the universal communities. They are
were and always is interactions with us and helped humanity to form, failing into deep dark ditches from eons. But humanity, with no kindness at all, sadly preferring living in ignorance and victimization, that Earth is only a living planet, and if we don't understand situations, then there is an encounter or war. This foolish, horrendous, violent conduct of humanity should be depleted, as there is no war in the beauty and totality of the unified fields of dynamic plasma or the universal soul. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: em primeiro lugar, encontro e alienígena são palavras muito mal utilizadas e manipuladas pelas comunidades criminosas em todo o mundo. O que não vimos e não tocamos são considerados alienígenas. Não existe tal coisa como alienígenas, só nós, humanidade, que não entendemos como ser um ser verdadeiro, um ser natural, pois tudo é natural e interligado. Nós, como um ser anímico, somos a parte sempre viva nos campos unificados do Criador universal e das comunidades universais. Eles são, foram e sempre são uma interação conosco e ajudaram a humanidade a se formar, caindo em um profundo fosso escuro de eras assim. Mas a humanidade sem nenhuma bondade, infelizmente, preferiu viver na ignorância e na vitimização, que a Terra é apenas um planeta vivo e se não compreendermos as situações, então haverá um encontro ou uma guerra. Esta conduta tola, horrenda e violenta da humanidade deveria ser esgotada, pois não há guerra na beleza e na totalidade dos campos unificados do plasma dinâmico, a alma universal. And then there is another answer. And it's taken from Knowledge Seekers Workshop 384. There are no aliens because we are all part of the same. We are all part of the same structure, the love of the Creator, which by His love, which is the giving, has become us. Então, temos uma outra resposta a essa mesma pergunta, que essa outra resposta foi extraída, essa primeira parte dessa resposta foi extraída do workshop número 384 do Sr. Cash, e a resposta é: não há alienígenas, porque somos todos parte da mesma estrutura. O amor do Criador, que por seu amor é a doação que tornou assim nós. And then there is something from the Knowledge Seekers Workshop 171. The message of the universal community to the man through his soul, that it's time to understand you have already been part of the structure. Is it you who have been blind to it? It is you who have created the filter, and you have the capability to manifest yourself and to travel in every dimension, as far, as much, as little as you want. The more you put in, the more you receive, that then you can elevate. The less you give, the less you receive, have been the station for the man. As I always say, bless those souls who understand and they elevate themselves. Então, uma outra resposta a essa pergunta, né, foi extraída do workshop número 171 do Sr. Cash. O Sr. Cash diz: a mensagem da comunidade universal ao homem, através de sua alma, de que é hora de entender que vocês já fazem parte da estrutura. São vocês que foram cegos a ela. É você quem criou o filtro, e você tem a capacidade de se manifestar e de viajar em todas as dimensões, tão longe e o quanto você quiser. Quanto mais você coloca, mais você recebe, para que você possa assim elevar. Quanto menos você dá, menos você recebe. E esta tem sido a estação do homem. Como sempre digo, abençoadas são aquelas almas que compreendem e se elevam. Mr. Cash has told us
that as many as 1/3 of the people on earth are not from here. Those who are not from here look like us, but when we establish world peace on this planet, they will show themselves as who they are. So they will show themselves as who they are when humanity is ready for it. Então, o Sr. Cash nos disse que até 1/3 das pessoas na Terra não são daqui. Aqueles que não são daqui se parecem conosco, mas quando estabelecemos a paz mundial neste planeta, eles se mostrarão como quem são. Assim, eles se mostrarão como quem são quando a humanidade estiver pronta para isso. Then there is another part from the 385th Knowledge Seekers Workshop. What do we expect to see? What's the expectation of them for us as they have been watching us? How will we react? How shall we see the first encounters on the level of the physical dimensions of UFOs or those who are here as they manifest themselves as us? Or do we communicate at the soul level with those who have not taken dimension of physicality and are of a higher order? How do we communicate with those who are in a transmutation position between the matter state and the energy cycles? And like us, as we attain new knowledge, new understanding, they can transmute between the energy level and the matter level. Então, uma outra resposta a essa pergunta também foi extraída do workshop número 385 do Sr. Cash. E ele diz assim: o que esperamos ver? Qual é a expectativa deles para nós enquanto nos observam? Como vamos reagir? Como veremos os primeiros encontros no nível das dimensões físicas dos OVNIs ou daqueles que estão aqui enquanto se manifestam como nós, ou nos comunicamos ao nível da alma com aqueles que não tomaram dimensão da fisicalidade e são de uma ordem superior? Como nos comunicamos com aqueles que estão numa posição de transmutação entre o estado da matéria e os ciclos energéticos? E como nós, à medida que alcançamos novos conhecimentos, novos entendimentos, podemos transmutar entre o nível energético e o nível da matéria? So then we are on the second question. What is the Universal Council's opinion on AI, artificial intelligence, as a resource to increase the capacity of the human brain? Então, temos uma segunda pergunta que é: qual é a opinião do Conselho Universal sobre a inteligência artificial, IA, como um recurso para aumentar a capacidade do cérebro humano? So the first answer, when we reach the level of the soul of the man, we will have the whole universe as our brain. Then there is no need for artificial intelligence, because it cannot compete with the speed of the magnetic fields of the Creator's creation. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: quando alcançarmos o nível da alma do homem, teremos todo o universo como nosso cérebro. Então não há necessidade de inteligência artificial, porque ela não pode competir com a velocidade dos campos magnéticos da criação do Criador. And then there is another answer. Artificial intelligence has been suppressing the capacity of the human brain from eons. This the flu, the viral condition in which the brain are totally seduced, mostly very intelligent of his physicality, has this severe viral flu. Human brain is the wings of the soul, like the angel, as the soul of the man sits on the radiating condition in between.
Capacity is not the word in the plasma reality, and in this way, there is always forever creation of beauty and totality and the level of understanding according as the conduct of every action. And we also know, as angels got entrapped and manipulated in this illusion, and because of these conditions, their wings become ashes and they fall and fall. So physicality is mostly fragile. We have to understand the strength from within to be enhanced. We are here to serve, not to be served. Então, outra resposta a essa pergunta é: a inteligência artificial tem suprimido a capacidade, na verdade, do cérebro humano por eras. Esta é uma gripe, como se fosse uma condição viral, na qual os cérebros são totalmente seduzidos e a maioria muito inteligente, de sua fisicalidade tem essa grave gripe viral, que nós chamamos. O cérebro humano são as asas da alma, como um anjo, pois a alma do homem senta-se em uma condição radiante do centro. Capacidade não é a palavra na realidade plasmática, vamos dizer assim. E desta forma, para sempre, criação de beleza e totalidade no nível de compreensão de acordo com as condutas de cada ação. E também sabemos como os anjos foram aprisionados e manipulados nesta ilusão, e por causa dessas condições, suas asas se transformaram em cinzas, e caem, que a gente chama de decaimento. Portanto, a fisicalidade é, na maioria das vezes, frágil. Temos que entender a força de dentro para sermos aprimorados. Estamos aqui para servir, não para sermos servidos. So then we are on the last question. Can we use urine to make GANs? If yes, what form should it be used in? Então, temos a terceira e última pergunta, que é: podemos usar a urina para fazer GANs? Em caso afirmativo, de que forma deve ser usada? And the first answer, urine itself is a form of GANs plasma water, but drinking it directly is very difficult. Here in India, it is common practice in the sadhus, gurus, and sannyasis. We know that applying it on the skin will be more effective than drinking. If you apply, then it will smell very bad. You can make it as plasma, taking 1 drop of urine in a glass jar and a mix of filtered water, GANs, salt water, some GANs, and very, very tiny amount of amino acids from the 1 cup, 1 life, and some drops of pure rose. Sorry. I have to find my text. Oh, just a moment. Okay. Can I translate this part? Yeah, maybe you can do that. Então, a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: a urina por si só é uma forma de água de plasma de GANs, mas bebê-la diretamente é muito difícil. Aqui na Índia, é uma prática comum dos sadhus, gurus e sannyasis. Nós sabemos que aplicá-la na pele será mais eficaz do que beber. Se você aplicar, então ela cheirará muito mal. O que você pode fazer é um plasma, tomando uma gota de urina em um frasco de vidro e uma mistura de água com água filtrada, água salgada de GANs, alguns GANs e uma quantidade muito pequena de aminoácido de um copo uma vida. E algumas gotas também de rosa pura. Você pode preparar essa água fervendo as pétalas naturais de rosa, esfriar, depois filtrar a água de rosa e colocar um pouco de água salgada ou de plasma simples para obter resultados dinâmicos e restauração.
Okay. Yeah. So I ended with the to use pure rose. You can prepare this water by boiling the natural petals of roses, cool down, then filter that rose water and put some salt water or plain plasma water to get dynamic results and restoration. Pour this mixture in the jar with a few drops of urine if you consider urine is the only option for you. You can make this mixture with the second cup too, in the same way, but this urine option may be or may be not get transmuted in desired elements your body needs, as it has came out of your own body and has a magnetic gravitational situation with a residue, may be needed or may not be needed, and can cause the same distress again. In my understanding, the cup of life is enough for all that you need, and adding cup 2 will be more relaxing. Então, despeje essa mistura no pote com algumas gotas de urina se considerar que a urina é a única opção para você. Você pode fazer essa mistura com o segundo copo também da mesma maneira. Mas essa opção de urina pode ser ou não transmutada nos elementos desejados que seu corpo precisa, pois ela saiu de seu próprio corpo e tem uma situação gravitacional e magnética com um resíduo que pode ser necessário ou não esse resíduo, e pode causar assim a mesma aflição no seu corpo novamente. Então, no meu entendimento, o copo da vida é suficiente para tudo que você precisa, e talvez acrescentar o copo 2 de vez em quando será mais tranquilo. And then there is another answer. You can use anything to create a GANS, but for what purpose? A clever knowledge seeker sent me this. To prepare GANS of urine, one can use the following quantities: 50% urine, 50% CO2 liquid plasma, with a small amount of CO2 GANS. Urine is already in GANS state. You need only to add it to the CO2. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: você pode usar qualquer coisa para criar GANs, mas qual é o propósito disso? Um buscador de conhecimento muito inteligente, ele me enviou isso. Para preparar GANs de urina, pode-se usar as seguintes quantidades: 50% de urina, 50% de plasma líquido de CO2, com uma pequena quantidade de GANs de CO2. A urina já está no estado de GANs e você só precisa adicioná-la ao CO2. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje. Eu agradeço a todos que contribuíram com isso. Agora é você, Rafael. Deixa eu ver se... Quais as novidades, porque você não veio semana passada. A gente tem 40 minutos, né? A gente agora tá rápido. Então agora a gente tem 6 minutos, tá? Deixa eu perguntar para a Marie primeiro. Hi, Marie. So, because I'd like to know if you have any news. Well, since I studied this Knowledge Seekers Workshop 385, which is the latest one, I think it's good news to hear that Mr. Kesh is saying that he is sending humans to space, and it's a date, it's the 6th of June 2022, so in less than a year. Very exciting. Então, uma coisa muito legal que foi falada nesse último workshop do Sr. Kesh, né, foi uma coisa bem distante para todos nós, que ele anunciou que mais exatamente no dia 6 de junho de 2022, né, vão ser provavelmente lançados os primeiros seres humanos para o espaço, vão ser colocados no espaço de fato, né,
através de tecnologia, e isso é algo muito excitante, de começar a planejar e ver isso de fato acontecer. So Mr. Kesh is traveling to Iran very soon, I think very, very soon, and the work starts there to prepare us for space travel and encounter with the others. Então o Sr. Kesh está viajando para o Irã nessa semana, e assim agora vai começar esse processo no Irã, esse envolvimento para preparar esse encontro com outros. Será assim. Rafael, a gente, como que eu vou falar, a nossa divulgação, tá ruim? Não, agora melhorou, pode falar. A nossa divulgação é muito fraca, né, aqui, porque para um lançamento, o ano que vem, daqui a um ano, está próximo. Sim, é verdade. E o que a gente está fazendo para poder estar divulgando isso? Então, sabe o que acontece? Eles falam que nós fazemos fake news. Por isso que a gente tem que ter meios habilidosos para fazer isso. Que é uma coisa importante isso. A gente tá... Nossa função aqui, na verdade, como o Sr. Kai sempre coloca, é preparar a base, né? Então, como é que a gente faz isso? Sempre respeitando, claro, as leis locais e como funciona cada local, né? A gente tem que pensar sempre nisso. Então, não é também fazer com certa ansiedade, né? Querer colocar, isso aqui vai acontecer, isso aqui. Tá, mas como? Quem é que está recebendo? A gente tem que pensar na totalidade também. É por isso que uma maneira meio habilidoso para a gente fazer isso é o que a gente está tentando estruturar agora através de um meio simples de agricultura. Né? É o que o Sr. Kesh tenta fazer com a gente desde sempre. Né? Ele coloca a tecnologia para a saúde, para a agricultura, que ele não vai chegar colocando algo gigantesco que a gente não está preparado. E isso é uma maneira de respeitar a alma do planeta também, que o Sr. Kesh sempre fala. A gente tem que ver a totalidade da coisa, não o que a gente acha que é certo, que acha que deveria estar acontecendo. Então, uma maneira de a gente estar também divulgando isso de uma forma mais efetiva é entendendo quais são as necessidades do nosso país hoje. Isso é uma maneira de a gente estar ajudando. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a agricultura é uma coisa que todo mundo pode se beneficiar. Tem pessoas passando fome aqui. Se você começa a introduzir tecnologia, as pessoas podem ter o dobro da colheita, elas podem estar se alimentando, vão ter uma saúde melhor e elas vão ter o relato dela, e isso já vale a pena. Né? E quanto mais relatos você tem, quanto mais você começa a trabalhar na base, naturalmente o governo vai ficar sabendo, como aconteceu aqui no Brasil. Aqui, aos poucos, a gente está fazendo, já tem governantes sabendo disso, já se interessando, falando o que está acontecendo aqui, a gente não consegue entender. Né? E aí começa o estudo mais a nível de governamental, que aí sim, pela condição desse planeta, que a gente pode estruturar para algo maior, como uma viagem espacial, que foi assim que aconteceu no Irã. Começou na base, as pessoas fazendo, se ajudando, os governos começaram a se interessar e começou a se aprofundar um estudo mais em universidade e tudo mais. Como quase tudo nesse planeta foi assim, que se a gente pegar a história, sempre começa com algum gato pingado, né, que vai começar a fazer alguma coisinha ali, outra coisinha aqui, estudando, sem muita expectativa. Quando vê, descobre algo legal, vai para um processo mais intelectual e desenvolve um estudo a partir daquilo ali. Mas geralmente começa com experimentos, né, que é o que a tecnologia tenta fazer. E a beleza da tecnologia hoje é isso, que a gente está trazendo isso para qualquer um fazer, né, não é só para poucos. Antigamente era só quem era intelectual que conseguia manipular alguma coisa na tecnologia e na física. Hoje qualquer um pode fazer. Então, o que a gente estimula as pessoas, o que a gente pode fazer na nossa capacidade, isso que é o principal. Né? Se eu sou de um meio midiático, por exemplo, posso estar realmente colocando na mídia isso. Tá? Mas se a mídia não permite que fale sobre certas coisas, eu posso falar, por exemplo, da agricultura. A gente pode fazer uma entrevista lá e falar só da agricultura, por exemplo. E vai ter uma maneira que o pessoal fala, tá, mas como é que essa tecnologia funciona de fato para ter esse resultado na agricultura? Aí pode se expandindo para outros meios. Né? Então, tudo que a gente tem que entender é a totalidade. Né? Como é que tentar entender como as pessoas estão recebendo isso, né? Como está sendo recebido, e não só às vezes na nossa ansiedade, né? A gente fica muito afoito de estar passando mensagem, mas também tem que pensar no momento de cada um, no tempo de cada um e no local que a gente está também, e principalmente as necessidades do local que a gente está. Isso é muito importante, né? Então é por isso que a gente está montando essa estrutura voltada mais para a agricultura agora, aqui no Brasil principalmente. Deixa eu só traduzir rápido, que a gente tem 30 segundos. So I was saying here that Rosana was saying here that what will be the way for us to share this knowledge, because we are kind of delayed, because next year we already have this that Mr. Kesh announced, that we put men to space. And I was just adding here that's important for us, because it's for us to ponder first what the place that we are
our conditions here and how we are going through. Because Rosana explained that we need to say to people more about it. But yeah, we can say, but how people will receive this and what's the environment that we are integrated and how we are respecting this also. Because Rosana said that if we put this, people say that's fake news. But one way that's a good way for us to put this, for example, is in agriculture that we are trying to do. So this day we can help many people. That's the main thing, especially here in Brazil. People are hungry, families that need food, they can do there in their place in a very simple way. They have results for their benefits of their health and agriculture. And they also, little by little, show the technology because people will start to get intrigued how that works. So they can go to the teachers, they can learn. So it's all a way that we, with ourselves, find out how can we spread this in the best way. And respecting, of course, the environment that we are, think of more in the totality. And that's the main thing, I think, for us to ponder. How can we help and to spread this in a correct way, not in an anxious way that sometimes that goes to this other path that's just fake news and we don't have base to explain. So a way is to helping others, sharing the knowledge so people get benefit. They share what they are learning. This is one way so that we can do this. Como sempre, né, Rafael? Em cima. Temos que terminar, então. So we have to go. Bem, vamos desejando, né, uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus. Gratidão, Mari. Gratidão, Rafael. Vou tentar melhorar o programa, viu? Obrigado, Rosana. Obrigada. Um grande abraço a todos. Thank you very much. Obrigada, gente. Gratidão.